devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça derramada nas nossas vidas mais uma vez. E principalmente pela presença do Senhor em nossas vidas, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Muito obrigada porque o Senhor nos fez sua casa, sua morada, não por quem nós somos, mas por quem o Senhor é. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos escolhe, não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor é fiel a tudo que o Senhor cria, o Senhor assume a responsabilidade, o Senhor nos amou primeiro. Espírito Santo, fale aos nossos corações, se eu falhar em alguma parte, falando ou me expressando, que o Senhor complete a porção do dia de hoje no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Cristiana Moreira, bom dia. Oi, Di. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pela presença. Ana Maria, Lena Teixeira, Denise Santos, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a mulherada chegou primeiro aqui, né? Obrigada. Josi Santana, muito obrigada pela presença. Sejam todos aí abraçados e recebam a minha gratidão pela presença de vocês aqui hoje, tá bom? Dalva, bom dia. Bom dia, obrigada. Josi, obrigada. Oi, Lourdes. Não é a Lourdinha, minha amiga, né? Mas é outra Lourdes. Entrou aqui. Muito obrigada pela sua presença, Lourdes. Lourdinha é uma amiga minha que vem todas as manhãs aqui. Dá uma força. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Diz assim: portanto, fortaleçam as mãos e os joelhos vacilantes. O autor de Hebreus escreveu para os cristãos daquela época que estavam sendo perseguidos por causa da fé, né? Por causa de serem cristãos. E eles estavam desanimados e estavam querendo retornar ao judaísmo, porque não estava aguentando a pressão, estava muito forte, né? E aí o autor de Hebreus, ele coloca esse encorajamento, dizendo, portanto, fortalecei as mãos e os joelhos vacilantes. Fortaleçam as mãos e os joelhos vacilantes. As mãos enfraquecidas é a capacidade de agir, a capacidade de trabalhar. Às vezes, hoje, por exemplo, hoje deveria ser um dia que todo mundo deveria estar animado, disposto para... É o começo, né? Não é o primeiro dia da semana, é domingo, mas o nosso primeiro dia de trabalho é na segunda-feira. E às vezes nós estamos desanimados, estamos exaustos, não tanto um cansaço físico, porque às vezes você descansou, mas às vezes é um cansaço mental, é uma exaustão mental. E às vezes você tá desanimado. E quando a gente está desanimado, as nossas mãos enfraquecem. A gente começa a desistir de agir. Não adianta eu fazer isso, eu tô cansado de fazer desse jeito, porque parece que não resolve, parece que não adianta. E aí as nossas mãos enfraquecem, a gente para de fazer, a gente para de agir. E aí ele fala, fortalecei também os joelhos vacilantes. O joelho é a sustentação do nosso corpo, né? E os joelhos, eles dão estabilidade e força para o nosso corpo. Então ele fala assim, fortalecei as vossas mãos, fortalecei os joelhos vacilantes. Porque os joelhos vacilantes é o medo, é o desânimo, é a fraqueza. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, que o autor de Hebreus escreve, ele tem uma referência lá em Isaías 35, versículo 3, que diz assim, fortalecei as mãos frouxas e os joelhos vacilantes. Eu sei que você pode ter todos os motivos do mundo para estar desanimado hoje. Eu sei que você pode ter todas as justificativas possíveis para querer não mais fazer, não mais agir.
E existe uma responsabilidade que ela é só nossa. Quando o autor de Hebreus fala assim, portanto, fortalecei as vossas mãos e os joelhos vacilantes, era um comando individual. Só você que pode se fortalecer as suas mãos, os seus joelhos vacilantes. Como e onde? Na fonte do seu poder, que é Deus. Lá em Efésios 6:10, Paulo fala, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nos últimos dias aconteceram alguns eventos na minha vida que eu fiquei assim, me bateu um desânimo. E aí, eu não tinha força nem para orar. E eu lembro que eu estava deitada, eu só fiz assim, ó, cruzei a mão. A minha cabeça assim, a 1000 por hora, acelerada. E eu lembro que eu cruzei a mão aqui, ó, no peito aqui, e fiquei. Só o Senhor. Só o Senhor. Eu via que eu não ia dormir. Mas engraçado, como assim, não é o gesto em si, gente, que faz o milagre. É a atitude do coração. Então, não foi porque eu cruzei a mão, é um gesto místico, mágico. Mas quando eu cruzei a mão aqui, o inferno inteiro já sabia que eu ia orar. O inimigo da minha alma, o principal inimigo da minha alma, Satanás, já sabia que eu estava em postura de rendição a Deus. Eu estava deitada na minha cama, não estava de joelhos. Porque muitas pessoas nem podem se ajoelhar, tem algum problema físico. Ou às vezes você está numa situação onde você não pode se ajoelhar. Mas existe um ajoelhar de coração, dentro do seu coração, uma rendição. E eu lembro que acabei de sair de um evento grande, que exigiu força da minha mão, exigiu firmeza nos meus joelhos. Quando eu achei que eu ia respirar, acontece novamente alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu imediatamente me coloquei em postura de oração. E aí você já dá, quando você se coloca em postura de adoração, você está avisando nas regiões celestiais. Você está avisando em volta que você está se fortalecendo na fonte eterna. Você avisa ao seu cérebro que está atormentado pela sua atual situação e você está com as mãos fracas, frouxas, você está com os joelhos vacilantes, só que quando você se postura em oração, você já dá um comando de que você pode estar fraco, você pode estar enfraquecido, seu coração pode estar enfraquecido, a sua alma pode estar exausta, mas você foi para a fonte. E foi assim, algo que eu experimentei e foi sobrenatural. E tudo que me aconteceu nesse final de semana me fragilizou. E as minhas mãos enfraqueceram. E os meus joelhos se tornaram vacilantes. Mas quando eu fiz isso aqui, ó, eu já dei um comando, um aviso para o meu cérebro. Eu vou para minha fonte me fortalecer. Você entende que por mais que você ame alguém, esse alguém precisa se tomar uma postura e fazer as escolhas da vida dela? Por mais que você seja alguém rodeado de apoio, de carinho, uma rede de apoio, por mais que você tenha apoio, o autor de Hebreus está dizendo que não existe a possibilidade de alguém fazer isso no seu lugar. Isso é individual. Você se colocar diante da força suprema do seu Deus e dizer: me socorre. As minhas mãos estão frouxas, meus joelhos estão vacilantes, mas o Senhor é a minha força. A Bíblia fala que Jesus fala, né, quando está falando sobre aquele que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, aquele que estando em mim, conectado a mim, dá muito fruto.
Sabe, você tem condições de dar fruto, mesmo se toda a situação veio para te abalar, para tirar sua estrutura, a firmeza dos seus joelhos e as forças das suas mãos. Mesmo neste momento, é um lugar onde você pode dar muito fruto. Não é por causa de nada assim mágico, mas por causa da conexão. Você estando conectado em Cristo, você dá fruto em toda a circunstância da sua vida. Porque tudo, esse fortalecer de mão, esse fortalecer de joelhos vacilantes, é se colocar em postura de oração, porque a escolha é individual, mas o resultado dessa sua escolha, ela alcança a comunidade, o coletivo. Porque o resultado das suas escolhas, elas vão alcançar quem você nem imagina, às vezes nem conhece, mas porque você se colocou em postura de oração, buscando força para os seus joelhos vacilantes, para as suas mãos frouxas. Não quero mais fazer, não quero mais agir, desisto. Uma coisa atrás da outra, cada hora aparece um trem. Isso vem na nossa mente, mas é hora da gente fortalecer. Fortalecer. Onde? Onde Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder do Senhor. Nós temos um lugar para ir. E este lugar está aqui, ó. Nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus. Você pode estar atribulado, suas mãos podem ficar frouxas, os joelhos vacilantes no meio de uma estação de metrô, no meio de um aeroporto. Você pode só colocar em oração. É um lugar rápido, onde você pode acessar, o Espírito Santo mora dentro de você. E aí está a força do seu poder, porque a sua perseverança, ela não é só para você. Ela vai atingir a coletividade. Ela vai atingir a comunidade. Por mais que você fale assim, não, mas eu não quero ser exemplo para ninguém, não quero ser inspiração para ninguém, mas quando você está bem, quando você está curado, mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, existem pessoas que vão olhar para você e vão ser curadas. Vão ser alcançadas por causa da força que você adquire na força do poder de Deus. Porque Deus, quando Ele derrama o poder dele para te fortalecer, Ele não coloca, Ele derrama. Então você não dá conta de segurar o que Deus derrama. Nem a força que Deus derrama. E olha que Deus não derrama a força tudo. Só que você precisa. E ainda que você precisa, Ele derrama, porque vai atingir a coletividade. Lá em Hebreus 12:13 fala assim, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Pessoas serão curadas, serão fortalecidas por causa das suas decisões, por causa das suas escolhas. Então, ao invés de ser mais um a lamentar, a viver se lamentando, seja mais um a se fortalecer. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Como eu disse para vocês, é o tempo todo. A nossa vida é assim. E graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós temos a vitória garantida por causa de Jesus, o Cristo de Nazaré. E acabou um problema, vem outro sim, graças a Deus. Enquanto a gente está vivo, é tão bom a gente ter força, né? A gente ter saúde para lutar, para trabalhar. E talvez você esteja num lugar hoje que você não tem condições de trabalhar, de fazer, você esteja doente, você esteja enfermo. Mas existe um gesto que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu quero me fortalecer e vou me fortalecer na força do seu poder. Sabe? Existe uma força sobrenatural disponível para mim e para você. Como eu já disse aqui em várias outras lives. As bombas vêm muito maior do que a gente esperava. Mas o que Deus tem para você também é maior do que você pensa, maior do que você sonha. Então hoje,
Fortaleça as suas mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. Hebreus 12:12. Comece a sua semana já se colocando diante daquele que tem força e tem poder para derramar sobre você. E tenha plena consciência de que o que Deus derramar sobre você vai chegar até os seus colegas de trabalho. Vai chegar nos seus filhos, no seu cônjuge. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Tudo que Ele dá para nós é suficiente para nós e para o nosso irmão. Hebreus 12:13. Façam caminhos retos. Quem é que pode tornar reto o seu caminho? Reconhecei o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O único capaz de tornar reto o seu caminho é Deus. É a sua fonte. Você pode falar assim, Fernanda, eu já sei de tudo isso. Eu também sei de tudo isso. Só que quando a angústia veio na madrugada, que começou a me faltar o ar, que eu já disse aqui que eu tive pânico, né, síndrome do pânico, então eu já sei como que são os sintomas quando tá chegando, e começou a me vir de novo aquela falta de ar assim, eu só fiz isso aqui, ó, eu só cruzei as minhas mãos, fechei os meus olhos, falei, o Senhor é a minha fonte de força e poder. Dormi a noite inteira, gente. Dormi a noite toda, não perdi o sono por isso. Então, fortaleçam. Isso é uma decisão sua. Ninguém pode fortalecer sua mão e seus joelhos vacilantes se não for você mesmo. Porque você tem um caminho difícil para passar. Você tem um caminho árduo para passar. Eu também tenho. Se você for com a sua força, você vai viver exausto, porque a nossa força traz exaustão na nossa alma. E o cansaço mental, o cansaço da alma, ele é maior do que o físico. Agora, quando você vai se fortalecer na força do poder do Senhor, o seu corpo vai ficar cansado, mas a sua alma vai estar leve. Sabe por quê? É Ele que carrega esse peso que a nossa força produz na nossa alma. Mas a força dele arranca esse peso, traz paz, traz segurança, traz alegria. E você, por causa da conexão, estar conectado em Cristo, você se torna mais do que vencedores. Porque não tem nada que nos separe desse amor. Nada. Nem altura, nem profundidade. Esse amor está aqui. Por causa do sacrifício do Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. E o dia que eu o recebi na minha vida como meu Senhor e meu único Salvador. O Espírito de Deus começou a fazer morada dentro de mim. Então eu preciso decidir. O começo da semana parece que era para mim estar bem descansado, eu estou exausto, eu vou me fortalecer. Porque quando você decide se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, seus caminhos se tornam retos, suas veredas, o quê? Suas estratégias vêm do céu e te tornam mais que vencedor. E por causa das suas escolhas, quem está manco, quem está frágil, olha para você, se fortalece. Porque existe algo sobrenatural tomando conta e direção da sua vida. Porque você, como a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você deu o controle para Deus. Então, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e fortalecei as vossas mãos. Não pare de fazer sua parte. Não desanime. As suas mãos é para fazer, para agir o que precisa ser feito. Bora! E os joelhos vacilantes é o medo. O perfeito amor. Quem é o perfeito amor? Deus. Lança fora todo medo. Em nome de Jesus, eu coloco cada irmão meu na tua presença, Pai. Quem estiver desanimado, com as mãos frouxas, os joelhos vacilantes, estão desanimados porque mais uma vez superaram algo e algo maior aconteceu. Em nome de Jesus, que a tua presença agora, na vida dos meus irmãos, de uma forma extraordinariamente sobrenatural, os abrace, para que eles sintam que eles já têm o suficiente nas mãos para tornar os seus joelhos firmes, porque a tua presença é maior do que qualquer situação que venhamos a enfrentar ou que estejamos enfrentando.
o Senhor é maior. O Senhor é poderoso. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é o nosso caminho. E o Senhor é a nossa verdade. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. E bora para mais uma semana cheia de vitórias em nome de Jesus, o nosso Cristo de Nazaré. Tchau, tchau.